Olá, eu sou o Jeremias Gomes, muito bom que você está aqui com a gente no Código Aberto, o programa que desvenda todos os bastidores da tecnologia. Hoje o nosso tema é pesquisa colaborativa referenciada por dados, né? Ou mediada por dados. O nome parece um pouco complexo, mas é um tema muito interessante, eu tenho certeza que você vai gostar. Olha, para esse tema a gente convidou a professora Cláudia Bauser Medeiros, é um dos maiores nomes da ciência de dados no Brasil. Ela é engenheira também. Seja muito bem-vinda aqui ao programa, Cláudia. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Ô, Cláudia, é um nome complexo, né? Pesquisa colaborativa referenciada ou mediada por dados. Como é que a gente destrincha isso aí para o telespectador, por favor? Olha, eu prefiro até o nome mediada, né? Certo. Porque os dados é que vão ajudar a colaboração entre pesquisadores. Então, você imagina, por exemplo, no caso de algum problema ecológico, de uma enchente, quebra de barreiras, você pode ter pessoas e especialistas em vários locais diferentes, cada um compartilhando um tipo de dados para trabalharem juntos. Você pode ter um ecólogo, você pode ter epidemiologista em São Paulo, ecólogo na Bahia, o especialista em enchente no Rio Grande do Sul. Você pode ter o pessoal de emergência no local e todos estão disponibilizando uma parte dos dados necessários para entender o problema e todos vão desenvolver alguma solução. Então, naturalmente, há uma conversa, mas o importante é combinar os diferentes aspectos daquele problema para chegar a uma solução. Então, os dados estão mediando a solução ou a busca da solução. Ah, que interessante. Eu queria entender dois aspectos. Primeiro, como que é essa comunicação compartilhada? Porque eu estava lendo que em outros países, né, já tem um pouco mais de tempo do que no Brasil. Esses dados, a senhora citou o caso de enchente, achei muito interessante. Eles são compartilhados não só no Brasil, mas com cientistas de outras partes do mundo, é isso? Exatamente. E eles ficam, na verdade, eles não ficam soltos, né? Uhum. Eles são disponibilizados no que nós, da computação, costumamos chamar de repositórios, que são grandes volumes de disco, digamos, de meio magnético, onde as pessoas disponibilizam os dados. E para outros que estejam precisando, irem buscar e achar. E a coisa mais interessante deste aspecto de repositório é que o trabalho que eu, a pesquisa que eu, ecólogo, biólogo, médico, cientistas de todas as áreas, matemáticos, engenheiros, ciências humanas, sociólogos, o trabalho que eu estou fazendo, eu posso colocar os meus dados, disponibilizá-los para outros no futuro usarem, e até mesmo gente que nem nasceu. Isso é muito Então, eu estou interessante. colaborando com o futuro também. Nossa, que bacana. Não, e a informação ela poder ser disponibilizada é maravilhoso. Você sabe que a gente até queria falar um pouquinho sobre inteligência artificial depois, mas, por exemplo, Aham. quando a gente falou do DeepSeek, que é chinês, e aí eles falaram, é um código aberto. E aí eu fui ler um pouco e falei, poxa, a OpenAI, que é tida como open, aberto, na verdade não é tão aberto assim, não tem nada de aberto, né? Não. E aí é interessante porque quando você tem uma inteligência artificial aberta, pode ser usado por vários cientistas, né? A Unicamp, a USP, por exemplo, já tem pesquisa em inteligência artificial há muito tempo, né? Décadas, Há aliás, né? décadas. E agora, quando o código aberto é um pouco disso também, não é, professora? É mais pessoas Isso, puderem utilizar o que outros cientistas já usam, né? isso. Usar, e deixa eu só, já que você falou em inteligência artificial, é só para ressaltar que inteligência artificial sem dados não existe. É código que roda em cima de dados. Então, esses dados que estão disponíveis pelo mundo, eles só eles é que permitem o avanço da inteligência artificial.
Então, eu não estou falando, note bem, de pesquisa apenas usando inteligência artificial. A pesquisa colaborativa mediada por dados é qualquer tipo de pesquisa em qualquer área em que pessoas que estejam em qualquer lugar do mundo e tiverem necessidade daquele tipo de dados possam ter acesso a eles. E até o fato de estarem disponíveis, a inteligência artificial pode ajudar a achar e avisar para o pesquisador: você está trabalhando em uma nova vacina para este tipo de doença, olha só, na USP, na Unicamp, tem dados a respeito. Que tal ir lá, naturalmente, virtualmente, ir lá buscar? Entendi. A gente falou aqui desses dados compartilhados, né, e entre cientistas do Brasil e do mundo inteiro. Agora, isso a gente viu que não é tão novidade assim, já existe talvez há 1 ou 2 décadas, principalmente fora do Brasil, mas o Brasil a gente é mais novo e tem muito que avançar ainda. Como que é esse compartilhamento de dados com o poder público, por exemplo? E existe uma plataforma, como é que é isso na prática? Existem várias plataformas, tá? Porque, na verdade, é você disponibilizar via internet usando algum sistema. Então, o compartilhamento com o poder público pode ser só com o poder público, mas pode, de novo, com o mundo. Então, eu faço parte, por exemplo, de um grupo de pessoas que está desenvolvendo políticas, ajudando o governo a desenvolver políticas na chamada ciência aberta, que é uma forma de fazer ciência em que se parte do pressuposto que tudo que é produzido é disponibilizado para o grupo, não apenas para pesquisadores, mas para o poder público, para cidadãos. Neste caso, até se chama ciência cidadã. Ah, interessante. Então, ciência uma ciência aberta. Explica um pouquinho mais para a gente, porque, olha, a ciência é fascinante, mas para a maioria da população a gente não conhece muito esses bastidores. Queria que a senhora aprofundasse, então, um pouco mais nesse conceito de ciência aberta, por favor. Olha, a ideia principal é o seguinte: tudo quanto é dado, ou software, ou artigos, se tornam públicos à medida que são criados. Então, deixa eu lhe dar um exemplo até bem interessante de lugares de medir qualidade de água. Então, algum tipo de dispositivo em vários lugares na rede nacional de águas. E os dados desses sensores, ou de clima, eles são disponibilizados online para quem quiser usar para estudos de poluição, estudos de pesca, políticas públicas, inclusive turismo. Isso eu estou falando de dados de água. Tem alguns lugares onde, por exemplo, na Austrália, isso já é feito sistematicamente pelo público. Mas há mais de 20 anos, os cidadãos australianos são incentivados a disponibilizarem medidas da qualidade da água da região onde eles moram na internet para quem quiser usar. E com isso a Austrália faz um monitoramento da qualidade da água, medido não apenas por equipamentos do governo, mas também com auxílio do público. E isso é usado por uma série de problemas, não apenas científicos para desenvolver ciência, mas para aumentar o conhecimento, para serviços ao cidadão. Isso, acabei de dar um exemplo, mas você tem muitos no Brasil e está crescendo cada vez mais no Brasil esta noção de ciência aberta como sendo a forma de retorno ao contribuinte de tudo que ele investe em pesquisa. O contribuinte investe em pesquisa, investe nas universidades, e as universidades dão um retorno
tornando público aquilo que elas produzem. Público no sentido de dados, no sentido de software, no sentido de publicações e assim por diante. Muito interessante. A gente está conversando aqui com a Cláudia Bauser Medeiros. A Cláudia é doutora em Ciência da Computação pela Universidade de Waterloo, no Canadá, pós-doutorada na França em Centro de Referência em Ciência e Tecnologia Digital, livre docente pela Unicamp. A senhora tem mais uma função na Unicamp? A senhora coordena um trabalho em relação aos dados também na Unicamp, é isso? Isso, eu sou a coordenadora do grupo de trabalho da Unicamp, Uhum. que gerencia os dados de pesquisa produzidos na Unicamp, que, à medida que são desenvolvidas pesquisas, defendidas teses, os dados são tornados públicos para o mundo acessar e criar coisas novas. Entendi. Nossa, maravilhoso. Cláudia, me fala uma coisa. A gente conversava um pouquinho antes nos bastidores aqui, que você me lembrou, por exemplo, da questão da Covid, né? A gente está falando aqui de Isso. pesquisa colaborativa mediada com dados, né? Ela está explicando para a gente. E foi tão interessante porque você estava me falando, a vacina saiu rápido porque os dados científicos foram compartilhados no mundo inteiro. Então, muitas pessoas falam, poxa, como é que saiu? Além de muito dinheiro, dados compartilhados. Agora, no Brasil, os números que eu tenho é que cerca de 20% desses dados são abertos, né? Dá para melhorar? Por que é assim hoje? Enfim. Ali, tudo depende principalmente do tipo de dado. Certo. Então, muitos dados em pesquisa em saúde, tratamentos, eles são dados privados dos pacientes. Imagine agora o meu médico disponibilizar para o mundo o meu prontuário das minhas doenças para ajudar a pesquisa no mundo. Precisa ter minha permissão, não é? Então, tem outras coisas, tem questões de estratégias específicas de segurança nacional. O Brasil está desenvolvendo um novo tipo de armamento. Esses dados não podem ser públicos, não é? Agora, no geral, o que está sendo mostrado no mundo inteiro, e a gente está vendo isso na Unicamp, que, ao disponibilizar os dados, os professores estão sendo contatados por pessoas de outros países, bom, de outras regiões da Unicamp, perdão, do Brasil, que dizem: olha que interessante, eu vi que você tem esses dados, eu gostaria deles para complementar o trabalho que eu estou fazendo. Vamos fazer uma pesquisa conjunta? E, às vezes, essas pessoas nunca vão se ver, por isso que é mediada por dado. Elas vão ver os dados das outras. Inclusive, tem até exemplos muito interessantes também, esses estudos de mudanças climáticas. Muitas vezes eles são feitos baseados em medidas de pessoas que morreram há 200 anos e deixaram em cadernos as anotações. Ecologia, proteção ao meio ambiente, biodiversidade, saúde, uma série de aplicações interessantes, elas são desenvolvidas a partir de dados que alguém coletou no passado e disponibilizou e hoje estão sendo recuperados. Entendi. Cláudia, deixa eu sair rapidamente do tema, mais por uma curiosidade interessante em relação à inteligência artificial. Como é que ela tem impactado a vida de vocês, cientistas? Porque eu acho que com a internet foi um impacto para todos nós, em todas as áreas, e a IA também acho que impactou muito para vocês, porque a velocidade é mais rápida. A gente está falando aí, eu fui ver essa notícia, por exemplo, eu não lembro em quantos anos ter cura para todas as doenças, mas depois eu fui ver e falei, mas como assim? Foi um Nobel que falou, então parece que tem um certo fundamento, né? O que está mudando na prática para vocês? Criaram uma inteligência artificial própria aí na Unicamp também? Como é que vocês estão trabalhando com isso? Olha, isso daí, quer dizer, o que se chama de inteligência artificial hoje é só um pedacinho de toda a inteligência artificial, que é o que nós chamamos, de uma forma talvez
seja mais inteligível, mineração de dados e casamento de padrões, que é a área que vai exatamente buscar dados que se deseja e construir soluções, descobrir padrões que estejam escondidos nos dados. Então, esta área de descobrir padrões, por exemplo, eu posso dizer que se 90% das pessoas que atravessam a rua sem olhar têm acidente, então isso me permite construir políticas de atravessar a rua. É Certo. só um exemplo. E a Uhum. inteligência artificial ajuda a ver isso. Agora, então, acelera este tipo de descoberta de coisas novas, reconhece padrões, por exemplo, a detecção de determinadas doenças, ou encontrar aspectos de algum problema que ninguém sabia, mas isso tudo depende da qualidade dos dados que vão ser usados para comparar. E aí, o que nós temos também associado à inteligência artificial, então, tem aceleração em descobrir coisas, desde que os dados existam e os algoritmos tenham sido desenvolvidos. Tem a parte de padrões, ajuda a redigir textos, a melhorar a redação, porque vai buscar padrões bons de redação, de concordância, de Uhum. explicar alguma coisa. E tem o lado mal. E o lado mal, que muita gente fala, mas a gente tem que entender claramente o que é o de, descobrir coisas erradas, totalmente equivocadas. E por quê? Porque os dados estão errados. E Sim. aí as conclusões a que se chega não tem nada a ver com a realidade, porque tem algum tipo de erro nos dados. Então, isso é um exemplo de, se não tem alguém, uma pessoa para verificar o que um sistema de inteligência artificial diz para a gente, ou para validar, a gente tem que confiar desconfiando. Entendi. Até porque eles são baseados em dados, né? E existe essa questão, por exemplo, inclusive sobre o racismo. Se a sociedade é racista, isso se reflete nas publicações, nos dados, e o algoritmo vai devolver o que a gente alimentou ele, né? Mas isso é uma outra discussão. Me fala uma coisa, em relação, a gente está falando aqui sobre essa questão da ciência compartilhada, né? Da pesquisa colaborativa mediada com dados. Que outros exemplos práticos a gente pode dar que isso pode impactar na sociedade? A senhora falou na questão das enchentes, acho que a questão de doenças também. Tem algumas locais que a gente pode verificar isso com mais precisão? Olhe, os relatos, eles, em geral, quando se descobre alguma coisa, não há uma discussão de como foi encontrado. Tem uma discussão, eu usei os dados deste ou daquele lugar, mas o que está por trás, digamos, os bastidores do trabalho que deu para acertar os dados, para disponibilizar os dados, isso ninguém pode descobrir. Mas vejam, por exemplo, lugares excelentes para quem quiser buscar o IBGE e os mapas do IBGE, que servem para inúmeras aplicações de mudanças climáticas, questões ambientais, poluição, migrações. Estou só falando de públicos. Vocês podem ir no repositório da Unicamp, deixa eu fazer essa busca subliminar, Sim. redu.unicamp.br, que tem centenas de conjuntos de dados sobre todo tipo de pesquisa para qualquer um ir olhar, desde ciências sociais e antropologia, até biologia, zoologia, medicina, engenharia aeronáutica, engenharia elétrica, inteligência artificial e assim por diante. Que bacana. Não sei se a NASA e o INPE, imagens de satélite, para, combinando com dados de migração populacionais, criar políticas públicas para reter a população.
Posso dar mais um exemplinho que é Claro. interessantérrimo? Sim, sim. Mudanças climáticas que combinam uma série de dados do Brasil e de satélites, de radares e outros, com abelhas, que são dados coletados por especialistas em abelhas. Abelhas polinizam plantações de várias coisas, inclusive plantação de café. As espécies de abelhas que polinizam as plantações de café no estado de São Paulo estão pouco a pouco migrando para o sul por causa das mudanças climáticas. Então, a produção de café em São Paulo, se nada foi feito, vai diminuir nos próximos 30 anos. Isso combina dados de abelha, que as pessoas poderiam não imaginar, com dados da NASA, do IBGE, dados do INPE, dados da Embrapa, enfim. Nossa, coletar, quanto mais informação, melhor e é interessante. Eu vi um documentário sobre abelhas que, como que uma diz para a outra que tem alimento a mais de 1 quilômetro de distância, é pelas asas. Eu falei, mas é fantástico. Eu fico pensando, Olha, isso é fantástico. é Eu não sei, porque fantástico, é fantástico. eu não sou especialista em abelha, Certo. mas eu vou lhe contar uma história que um especialista de abelha me contou no avião. Ah, Ele falou que como é que se mede a vida de uma abelha? Antigamente era em dias ou anos, e hoje em dia, em vários lugares, se coloca um microchip na abelha, que eletricidade, ele envia sinais de onde a abelha está voando. Quando bate as asas, ela gera eletricidade suficiente para o sinal. Quando o sinal para de chegar, é que a abelha faleceu. Então, a vida da abelha pode ser medida também em quilômetros voados. Não é interessante? interessantíssimo. E aí eu fico pensando como é que o cientista que parou, esse documentário que eu vi, que ele parou para analisar anos o bater das áreas da asa das abelhas e conforme ela bate, ela dá um sinal para outra de onde ela veio. É interessantíssimo. E quanto mais Pois a gente então. lê, a gente fica mais fascinado. Uma vez eu li também, vi uma palestra TED, uma cientista explicando, chama-se As Árvores Conversam, alguma coisa assim, ela explicando, e você tem mais de Uhum. 30 anos de pesquisa que ela tapou com plástico uma determinada espécie e ela queria provar que pelas raízes essa espécie mandava diversos nutrientes para outra para ajudar, da mesma espécie, para outra ela não ajudava muito não. Isso é interessante que o homem precisa saber disso. Pega um trator, sai derrubando árvore, aí de repente derruba uma árvore mãe que está auxiliando várias outras. Então a gente, ciência é para o dia a dia e é muito bom que vocês venham aqui porque a gente aprende muito. Mas como a gente está falando aqui da questão colaborativa, mediada com dados, eu queria que você falasse um pouquinho também se vocês aproveitam um pouco do saber das comunidades, né? Tem trabalhos com Sem indígenas, por dúvida. exemplo. Sem dúvida. E aí entra uma coisa interessante, porque o saber indígena, em geral, ele é primeiro aprendido, coletado por especialistas, por exemplo, antropólogos, mas existe todo um cuidado que isso não pode ser divulgado indiscriminadamente, porque tem a proteção ao indivíduo que é detentor daquele saber. E, às vezes, se aquele saber é divulgado abertamente, pode estar violando algum tabu. Não, eu estou falando em termos mais gerais, mas há casos, por exemplo, se falar não vamos divulgar os dados, porque pode violar a privacidade da pessoa. Dados médicos, por exemplo. Por outro lado, os saberes de povos ancestrais, eles podem, dependendo de como são compartilhados ou divulgados, eles podem estar violando toda a identidade daquele povo. Tá? Então, é um cuidado especial para cada tipo de dado, dado de turbina de avião, tá certo? Ele pode estar criando problemas para aeroportos, para as equipes que trabalham com avião. Dados de pessoas, obviamente, dados de saber
ancestral, e há lugares, há estudos na Unicamp que divulgam uma parte desses dados publicamente, desde que não violem o que nós chamamos restrições éticas. É interessante. Não sei se eu respondi o que você queria. Não, respondeu sim. Porque a gente tem que aproveitar esse conhecimento. Você sabe que mas tem toda essa questão da questão ética, dos dados, enfim. Eu fiz programas aqui interessantes da participação popular, que eles contaram um caso, falou, olha, a gente foi lá, tinha enchente e tal, e a gente queria ouvir a comunidade, o engenheiro propôs uma tecnologia, aí alguém da comunidade falou, não, isso aqui eu já fiz, secava um buraco do lado de cá, a água vai para cá, tipo um piscinão, resolve. Eles fizeram lá e resolveram. Às vezes o saber popular também tem que estar na ciência, a gente tem que descobrir como é que ele chegou lá, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E eu tenho mais um exemplo, não sei se haveria tempo, que é de cantos de pássaro. Já trabalhei bastante com cantos de pássaro, e nós temos na Unicamp um dos maiores acervos de vocalizações de animais, principalmente pássaros, de toda a América do Sul. E estes cantos foram, muitos deles, no caso de pássaros, foram gravados nos anos 60, e nós é que mantemos este acervo, e muitas vezes em locais que hoje viraram selvas de pedra, identificando o pássaro, que a gente identificava casando padrões, como se fosse inteligência artificial. Compara com todos os cantos, descobre que pássaro é. Identificando o pássaro, e nós sabemos com que outros animais e plantas, toda a região em que o pássaro sobrevive, a gente pode reconstruir o passado ecológico de um lugar que não existe mais, através de um canto de pássaro gravado nos anos 60. Nossa, que Não é fantástico, que interessante? fantástico. Você precisa vir mais aqui, Cláudia, para a gente conversar mais. Infelizmente, o tempo acabou. O tempo acabou, é. Pois é. Mas eu queria só que você rapidamente divulgasse que vai ter um evento, você havia me falado, dia 3 de junho. A gente está gravando isso em meados de maio de 2025. Fique à vontade aí para convidar o público. Eu queria convidar todo mundo para ir no site web da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp, prp.unicamp.br. O evento se chama Love Data Day. Ame seus dados. É um dia inteiro de palestras, de experimentos, em que pessoas de várias áreas vão contar histórias sobre seus dados, como é que esses dados servem para uma série de coisas, e também vai ter uma espécie de um laboratório ensinando quem tiver dado como cuidar dos seus dados. Love Data Day, dia de amor dos seus dados. Que bacana. Então é só entrar lá 3 de junho. Que maravilha, 3 de junho. Então está aí o convite. Professora Cláudia Balzer Medeiros, um dos maiores nomes de ciência de dados do Brasil. Obrigado pela sua participação. Aqui o programa é diário, por favor, volte e também indique seus colegas cientistas para a gente falar aqui, principalmente nessa área de tecnologia. Por favor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, um grande abraço. É você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua companhia. Código Aberto vai ficando por aqui, até a próxima edição.